Olá, Robson Campos é meu nome. Estou nesse momento para bater um papo com o nosso amigo Eduardo Machado, um excelente empresário, empreendedor de grande valia para o mercado do Rio de Janeiro e nacional. Nesse momento, Eduardo, eu gostaria de saber da sua opinião, o quão importante está o empreendedorismo diante desse mercado, dessa crise. O desafio fica maior, Robson. Empreender durante a crise pode parecer mais fácil, porque muita gente vem com a falácia de que as grandes oportunidades estão na crise. Não, elas não estão. As grandes oportunidades estão quando o bolo está crescendo, então quando o mercado está crescendo, quando você tem um ambiente pujante, quando as empresas estão investindo, quando você contrata, quando você tem novos projetos em curso. Então, empreender na crise faz com que você, além de todo o esforço que você habitualmente já tem, você tem que abusar da criatividade, né, e não deixar a sua autoestima, o seu esforço diminuir. A boa notícia, talvez, se isso é uma boa notícia, é que todo mundo pisa no freio. Então, se você pisou menos no freio, você talvez consiga ter um destaque maior no momento de crise, porque você meio que está remando contra a maré em termos de esforço. Você não pode remar contra a maré fazendo apostas diferentes do que o mercado está fazendo, e claro que o mercado tem a razão, né? Então esse é o ponto. A crise ela pode gerar oportunidades a partir do momento que você se diferencia pelo trabalho e pelo esforço, enquanto os seus concorrentes estejam pisando mais no freio que você. Bacana, Eduardo. E nós estamos nesse momento tendo notícias ruins, tristes no mercado, de empresas fechando, empresas recuando. Nós temos um número aí de 95 mil empresas lojistas, que fecharam as portas em 95 no ano passado, e com a projeção disso aumentar para esse ano. Como é que você vê nesse cenário a oportunidade desses profissionais que estão saindo das organizações, para empreender o seu próprio negócio? Quem nunca teve experiência empreendedora, aí nós estamos falando do mundo empresarial, você pode ser empreendedor em qualquer função social que você tem, na sociedade como um todo. Você pode ser própria empresa, né? Você tem empresários empreendedores e tem empresários que não são tão empreendedores assim. Você tem políticos empreendedores e políticos não empreendedores. Você tem servidores públicos empreendedores e não empreendedores. Então, eu vejo o empreendedorismo como elo de ligação da sociedade como um todo. Esse é um ponto. Voltando para a sua pergunta agora, eu acho que a pessoa que nunca teve uma experiência empresarial, falando do empresário empreendedor, ela tem que se cercar de muitos cuidados adicionais. E o que a gente tem visto é que a pessoa muitas vezes acha que tem muito dinheiro guardado, tem 100 mil, tem 200 mil, tem 500 mil, tem 1 milhão de reais, mas ela faz a conta como se ela tivesse aquela receita ainda, né? Só que ela não tem aquela receita mais que vinha do trabalho dela, né, como funcionário, seja público, seja privado, como ela passa a desconhecer as despesas que ele vai partir a ter de um negócio novo. Por quê? Porque ele não se cercou de cuidados profissionais. É a mesma coisa de você fazer uma consulta, se automedicar, sem fazer uma consulta. Hoje, uma consulta fora de um plano de saúde está R$300, R$400, R$500. E hoje você tem um grande consultor, um consultor de muito talento, que pode ajudar o nascedouro da sua empresa, pode ajudar a sua empresa em estágios iniciais, que vai te cobrar R$120, R$150 a hora. Ou seja, 30% do que um médico você estaria disposto a pagar por um médico. Você vai, paga o médico, mas você não paga aquele consultor, aquele assessor para a sua empresa. E talvez seja aí um grande ponto, uma grande interrogação, ou até mesmo um fator crítico de sucesso para você que começa no mundo empresarial, você começa empreendendo em algo que você nunca fez, você tomar muito cuidado nesse nascedouro, para você controlar muito bem as suas despesas e você não superestimar as suas receitas. Excelente, Eduardo. Gostaria de encerrar com a última pergunta. Em qual segmento de mercado, se assim a gente pode considerar,
você poderia acreditar que seja um bom momento para o empreendedorismo, para empreender? Uma nova ideia, um novo projeto, por exemplo. É difícil, Robson, porque cada um tem a sua expertise, tem os seus talentos, tem suas habilidades e normalmente elas são setoriais. É difícil você ter uma pessoa extremamente generalista no mundo dos negócios hoje. Mas hoje o Brasil passa a margem dessa crise aí, o setor de agronegócios, por exemplo. O setor de turismo, para quem está no Rio de Janeiro, por causa das Olimpíadas, é um setor que deve sofrer menos. Ou seja, um setor que vai estar recebendo mais pessoas, que vai ter uma cidade funcionando melhor com essas obras todas, com essas melhorias de infraestrutura. A parte de hotelaria, em áreas já consolidadas, como por exemplo a Zona Sul, vão ser beneficiadas. Na Barra da Tijuca, o excesso de oferta perto do Parque Olímpico, ao mesmo tempo que é uma oportunidade, ela pode ser extremamente pontual, depois pode virar um grande desafio também. Mas eu acho assim, para a gente ser específico, a área de serviços, o Brasil é um país que aceita bem um serviço bem prestado, um serviço bem dimensionado. Essa parte agro é uma área que sofre menos. O Brasil tem um talento também para commodities já consolidado, mas também o setor de inovação. Tem algumas empresas no Brasil que, mesmo sem pesquisa, desenvolvimento, sem uma política pública bem definida, sem estímulos claros e práticos, estão conseguindo ter sucesso na área de inovação e estão conseguindo ocupar o mercado. A área de cosméticos cresceu muito no Brasil, beleza. A parte de consumo porta a porta, né, também tem crescido bastante aqui. Então, eu tenho visto pessoas que estão exatamente enquadradas nisso que você está falando e que se tornaram consultoras porta a porta para a indústria de beleza e estão conseguindo resultados bastante interessantes. Então, eu estou indo desde o pequeno até, se a gente estiver falando de agro, commodities, a gente está falando de escala, está falando de volume, mas são os exemplos que eu posso dar. Agora, não tem muito setor, não tem muito segmento, um bom projeto, com uma boa estrutura, com um bom controle de riscos associados, com a ousadia na dose certa, ele pode estar fadado ao sucesso sim, com muita competência, com muito trabalho, com uma equipe bem qualificada, com escolhas muito bem feitas, tanto nos talentos humanos quanto na parte de tecnologia empresarial. Excelente, Eduardo. Gostaria de agradecer a sua ilustre participação, prazer sempre estar ao seu lado. Para você que tem alguma dúvida, algum comentário, deixe aqui em nossas redes sociais ou mande um e-mail para robson.campos@corporategestão360.com.br. Repetindo, robson.campos@corporategestão360.com.br. Até o próximo encontro.